Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que come e recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando uma sequência de solenidades na vida da igreja. Primeiramente, celebramos a solenidade do Pentecostes, solenidade da Santíssima Trindade, domingo passado, e hoje solenidade do corpo e sangue de Jesus Cristo. De modo que a igreja nos convida hoje a perceber a grande importância desta celebração. É uma celebração que se distingue das demais pelo fato de celebrarmos Jesus Cristo no seu corpo e no seu sangue, que se dá como alimento, como a própria liturgia do Evangelho e nas leituras já vem nos mostrando. A Páscoa dos judeus é um estilo antigo da antiga aliança, motivada pelo profeta Moisés naquela realidade. A Páscoa de Jesus é celebrada diferente pelo próprio Jesus, ainda que nos moldes da antiga Páscoa, porque Jesus também era judeu. E aí Jesus nos apresenta Ele mesmo como o alimento verdadeiro, como o alimento que traz vida de verdade. Eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente. É importante também perceber que os cantos, que as leituras falam de uma mesma realidade. E no canto que nós costumeiramente cantamos, dizendo que Jesus está, Ele é a Eucaristia. Jesus de Maria, não é Jesus e Maria, porque Maria não está na Eucaristia, apesar dela ser a mãe de Jesus. Maria é a mãe de Jesus, mas a Eucaristia é Jesus, é o próprio corpo de Cristo. Não é Maria e Jesus na Eucaristia, aliás, não é Jesus e Maria na Eucaristia, mas é
Jesus de Maria, presente na Eucaristia. Então a nossa linguagem, a maneira de falar, a maneira de entender, de compreender aquilo que a Igreja nos apresenta, às vezes também faz com que se cometa erros teológicos, e aí sim, às vezes se diz coisa que não se sabe o que está dizendo. E ao invés também de não procurar ver na palavra a verdade que está ali presente, às vezes a pessoa se acostuma e cria vícios de linguagem e às vezes teologicamente que não bate, que não está dentro daquilo que a Igreja ensina. Como por exemplo, o que a sequência logo após a proclamação da segunda leitura vem nos dizendo. Ali nós temos verdadeiramente, vocês têm na liturgia de vocês, muitos de vocês, têm verdadeiramente o que é a Eucaristia, o que é o pão, os efeitos que ela trazem para a nossa vida espiritual. Os efeitos positivos, mas também os efeitos que às vezes servem de condenação para aquelas pessoas que recebem de modo leviano a Eucaristia. É preciso de fato estar sintonizado com este mistério da fé para compreender o sentido e a importância do sacramento que nós hoje celebramos, a Eucaristia. Existem orientações para a Igreja, orientações que são importantes para que nós nos aproximemos do sacramento da Eucaristia, mas de modo que o nosso coração não se distancie da verdade de Cristo e não esteja mais voltado para coisas que não estão condizentes com o sacramento que se recebe. Então é importante observar e viver a dignidade também deste sacramento em nossa vida, porque é sobretudo o pão da vida, é o corpo de Cristo, é Jesus Cristo que se dá como alimento. Não significa dizer que é alguém que é melhor do que outro que pode receber, não é isso. Significa dizer que se você não se encontra naquele momento em condição de receber a Eucaristia, não receba indevidamente, mas receba com o coração de fato que agrade a Deus, que esteja em sintonia com aquilo que você está celebrando. Não significa dizer que alguém pode e alguém não pode, porque alguém é mais pecador, porque alguém é menos pecador, ou porque alguém às vezes também não tem a condição necessária para receber. Não trata-se disso. Trata-se de uma questão pessoal entre você e Deus. Olhe para Deus, olhe para a Eucaristia e você mesmo faça o seu ato penitencial, o seu ato penitencial no sentido de pedir a Deus o perdão dos pecados e perceba se de fato está em condição de receber. Então esta palavra dizer, você não está em condição de receber a Eucaristia ou você está em condição de receber a Eucaristia? Não é nossa, mas é uma orientação da Igreja. Mas é cada um individualmente que vai perceber a sua situação. É melhor não receber muitas vezes do que receber indevidamente, do que receber de modo leviano. Então, se você recebe em sua casa uma visita que para você é importante, o que é que você faz? Você prepara um bom almoço, um bom jantar, prepara a sua casa para receber aquela visita que lhe interessa, aquela visita que vai lhe fazer bem e você considera grande amizade. Então nós também devemos entender que se nós não estamos em condição muitas vezes de receber esta visita maravilhosa de Deus em nossas vidas, é melhor fazê-lo de modo espiritual. Então esta reflexão é importante para que o cristão envolvido na vida da igreja, envolvido nas pastorais, envolvido nos movimentos, envolvido sobretudo na sua caminhada de fé, individualmente com Deus e comunitariamente também com todos, que assim você vendo a sua situação diante de Deus, faça a sua reflexão. E ao mesmo tempo
nós devemos, sobretudo, reconhecer que quando nós recebemos o pão da vida, que é a Eucaristia, que é Jesus, a nossa vida, para quem de fato tem fé, a nossa vida vai tomar um rumo diferente, vai sentir-se mais próximo de Deus, quando você está com o coração voltado verdadeiramente para Ele. Então, este encontro, esta intimidade com Deus, é fundamental que aconteça, sobretudo na Eucaristia. E às vezes eu questiono algumas comunidades, algumas pessoas que assumem missão ou função na vida da igreja, que somente corriqueiramente se aproxima da Eucaristia. Aonde é que você vai encontrar a força para você levar a sua missão à frente, se não for na palavra de Deus, se não for na Eucaristia? Também não é por qualquer motivo fútil, por qualquer aborrecimento, que você vai deixar de receber a Eucaristia. Então, por isso que eu digo, é importante a consciência e ao mesmo tempo voltar-se para Deus verdadeiramente no coração, num ato penitencial, para que assim você e Deus possa estabelecer este diálogo de oração e ao mesmo tempo de intimidade com este grande sacramento que é Jesus, que se doa como alimento para a nossa própria salvação. Então este dia é sim o dia da Eucaristia, é o dia em que nós celebramos festivamente Jesus Cristo, é o dia em que nos lembra também aquele momento em que Jesus vai instituir o sacerdócio e instituir a Eucaristia, porque ali sim nasce também a vida da igreja, sobretudo nas primeiras comunidades cristãs. Jesus, que se doa como alimento, ainda que incompreendido pelos judeus, que não entendiam esta linguagem de Jesus, ele se oferece como alimento. Mas o mundo de hoje também nem sempre compreende esta linguagem. É a linguagem da fé, é a linguagem de quem acredita, de quem se volta para Deus, que de fato o pão e o vinho tornam-se o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Somente quem tem fé, somente quem abre o seu coração para Deus é capaz de acreditar e de compreender tal mistério de amor que o nosso próprio fundador da nossa religião, da nossa igreja, se doa, se oferece como alimento para nos salvar. Então caminhemos nesta perspectiva entre nós e Deus, entre também aquilo que a igreja nos ensina, valorizando verdadeiramente o sacramento que nós hoje celebramos, que é o sacramento da Eucaristia. Jesus de Maria, que caminha conosco, que nos orienta, que nos fortalece e que nos ajuda a enfrentar os desafios cotidianos da vida através da fé e através, sobretudo, deste alimento salutar. Que a palavra também nos ajude a compreender, a meditar mais profundamente sobre este mistério de vida e também de santidade, que escapa à nossa compreensão mais completa, mais plena, mas ao mesmo tempo vem a nós como auxílio de vida e misericórdia, que deseja nos salvar, nos santificar e nos conduzir no caminho da verdade. Então que a Eucaristia seja para nós, de fato, fonte de vida e de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.